parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimados. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Essa parábola, ela está no livro de Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus era um judeu cobrador de impostos e foi chamado para seguir Jesus. A Bíblia diz que a transformação foi imediata. Jesus passou por ele, olhou para ele e falou: siga-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Ele era muito inteligente. Ele escreveu esse livro. Principalmente, o público-alvo dele eram os judeus. Isso fica em evidência por tantas referências do Antigo Testamento que ele usa e a todo tempo confirmando que Jesus era o Messias. De muitas formas ele confirma nesse livro. O livro de Mateus é um manual prático de discipulado, porque ele descreveu muito detalhadamente os fatos, porque ele era testemunha ocular de toda a vivência de Cristo aqui na terra. No capítulo 13, 10, de 10 ao 13, os discípulos perguntam para Jesus por que Jesus fala para o povo através de parábolas. A parábola vem da palavra grega parabólica, que significa comparação ou colocar ao lado. Isso no Novo Testamento. No Antigo Testamento vem da palavra hebraica machal, que também abrange quando é utilizado em enigmas ou provérbios. Eu separei 3 objetivos do porquê Jesus fala em parábolas. Primeiro objetivo, para distinguir os ouvintes. Jesus queria separar quem estava ali sinceramente, com o coração aberto para ouvir Jesus. Queria separar de quem o seguia por curiosidade ou oposição de estar ali. Porque Jesus era perseguido. Tinha pessoas que duvidavam que Jesus era o Messias. Então, o primeiro objetivo de Jesus era para distinguir os ouvintes. Segundo objetivo que Jesus falava em parábolas, para facilitar a memorização da lição dele. Então, Jesus, em muitas parábolas, a gente vê ele utilizando coisas do dia a dia das pessoas. Campo, do trabalho, de casa. Para sempre que eles forem fazer isso, pegar isso, ver aquele objeto, aquele lugar que Jesus utilizava, eles memorizavam, eles lembrassem do que Jesus tinha dito na parábola. Então, para fixar as verdades espirituais que Jesus quis trazer. Terceiro, desafiar a reflexão. Ele quer que a gente busca uma profundidade real do significado espiritual. Então, fala a parábola, a gente tem que estudá-la, a gente tem que ver como que a gente vai identificar o que Jesus quis falar. Jesus responde aos seus discípulos, um pouco antes dessa passagem, no livro de Mateus mesmo, os discípulos rodeiam ele e fazem essa pergunta. Jesus respondeu: por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, eles não ouvem, e nem entendem. Então Jesus utiliza esse método para revelar os segredos do reino de Deus e ocultar, de alguma forma, a mensagem de quem está ali com o coração quebrantado, ou como opositor das palavras de Jesus. O título dessa pregação é Até o Tempo da Colheita. E o principal tema é a identidade além da aparência.
Separei 3 tópicos aqui para a gente estudar. Primeiro tópico, a boa semente e o joio. Voltando aqui para o versículo 24, diz: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Se a gente pegar a Bíblia, em seguida da parábola, os discípulos vão perguntar para ele e explicá-la para eles. No versículo 37, Jesus explica que aquele homem que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo onde é plantado é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. No capítulo 25, fala que enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Na explicação de Jesus para os discípulos, ele fala que o joio são os filhos do maligno. E o inimigo é o próprio diabo. Em grego, joio está escrito como zinzane, que é uma erva daninha, considerada por muitos agricultores uma praga. Algo vazio, algo que não dá frutos. Versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então tem todo esse espaço para o joio realmente aparecer. Em Mateus 7,16 fala: vocês os conhecerão por seus frutos. O joio se parece com o trigo quando começa a nascer. Aqui no mundo, no campo que Jesus fala, tem muito joio em meio de nós. Trigo e joio andam juntos, lado a lado. Só que no momento de dar frutos, o joio se esfarela, se aperta, esfarela e o vento voa, o vento leva. Agora o trigo não, o trigo dá frutos. Aleluia, Deus. O trigo dá frutos em abundância. Glória a Deus, aleluia. Em João 15, versículo 5 fala: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então o joio está ali infiltrado no meio do trigo, para confundir, para enganar. Porque lá no livro de Judas fala: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltram no meio de vocês, sem serem notados. Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e plantou. Na hora da semeadura, ninguém estava vendo quem era quem. Conforme houve o crescimento, ainda se parecia com o trigo, parece com o joio. Então, esses filhos do maligno estão aqui para nos confundir, para enganar. Continuação de Judas fala: são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Jesus Cristo. A gente vive numa época que a aparência vale muito mais do que a verdade. Olha o mundo, olha em volta onde a gente tem um discurso bem feito, uma pessoa, esses influenciadores, né, que realmente influenciam muita gente. Um discurso, uma aparência física, uma aparência bem colocada hoje em dia, vale muito mais do que uma vida transformada. Vale muito mais o interior, que hoje em dia é tudo muito superficial. Até dentro da igreja a gente vê que nem toda pessoa que frequenta uma igreja vai entrar no reino do céu. Temos que buscar de todo o coração. Não temos que permitir semeadura do maligno em nossas vidas. Aleluia. Temos que ser influenciados hoje somente por Cristo Jesus. Nunca pelo homem. Porque Deus olha além da aparência. Deus não olha o superficial que a gente vê aqui, olhando assim pra gente, só vê superficial. O coração somente Deus sabe, Deus conhece. Somente Ele sabe quem tem frutos e quem está vazio. Aquele que semeia conhece a semente que plantou. O fruto é revelado através de uma vida em comunhão. Os frutos representam hoje, aqui os frutos do trigo, representam nossas ações, nossa perseverança em Cristo, nossas obras, nossa real intenção.
Porque o trigo engana, ele está ali junto, o joio engana, ele está ali junto com o trigo. Mas Deus conhece o que dá fruto hoje, que a gente pode ver, é o nosso coração, a nossa real intenção de estar dentro da casa de Deus, a nossa real intenção que temos quando falamos de Deus. Porque o joio se parece, mas quando é para dar frutos, ele não dá, ele não consegue frutificar. Essa é a diferença do trigo e do joio. Como nosso segundo tópico, eu quero entrar na paciência de Deus e o tempo da graça. No capítulo 27 a 29, fala: os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele responde: não, porque ao tirar o joio vocês podem arrancar com ele o trigo. Os servos queriam arrancar o mal com as próprias mãos. Mas Jesus repreende e fala: não, porque fazendo isso vocês podem arrancar o trigo. Deus sabe quanto podemos ser falhos com essa aparência que todos têm. É tudo muito superficial nos dias de hoje. Ele nos alerta a não querer fazer justiça com as próprias mãos. Jesus repreende falando: não vai arrancar, porque vocês podem tirar o trigo junto com o joio. Romanos 12:19 diz: amados, nunca procurem se vingar, mas deixa com Deus a ira. Pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se estiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Temos que confiar na ira divina, não na nossa. A gente não tem a mesma percepção que Deus. Deus conhece o íntimo escondido de cada um. Não devemos julgar, pelo contrário, devemos acolher. Deus é amor. Deus nos ensina a acolher, a nunca julgar. Às vezes a gente quer tirar, por exemplo, o joio da igreja. A gente vê que, nossa, esse aí não sei não, hein? Melhor tirar esse fulano da igreja. Gastar de joio, não sei não. Blá, 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 blá. Acaba o quê? Se não tira, se vai tirar da igreja, vai perceber esses murmurinhos e vai sair. Mas às vezes não é só o joio que sai. São os amigos, são a família da pessoa que não precisa mais da igreja. Então cabe a nós querer tirar joio do nosso meio. Se Deus, o próprio Deus, permitiu a semeadura, por que a gente vai querer ir além disso, da vontade de Deus? Em Tiago 4, 11 e 12 fala: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Jesus nos alerta sobre o julgamento do homem. Por exemplo, Pedro e Judas. Se a gente fosse ver quem ia atrás de Jesus, Pedro estourado, cortava a orelha e queria bater, queria levar. Ou Judas, que era tudo: eu cuido do dinheiro, pode confiar em mim. Deu um beijo no rosto de Jesus, que era o sinal para os soldados pegarem. Quem que a gente achar que é atrás de Jesus? É o estourado. Com certeza é Pedro, que ele é explosivo, ele é estourado, ele não está nem para nada. Jesus fala uma vez, fala duas, fala três, ele parece que não entende. Esse é um exemplo por cima do que o nosso julgamento pode causar. A gente apontar o dele. Em Gálatas fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Jesus não deixou os servos arrancarem o joio. No versículo
versículo 30 fala: deixam que cresçam juntos até a colheita. Isso revela a paciência e a misericórdia de Deus. Mesmo estando ali com sementes do maligno, Deus ainda dá tempo, ainda concede tempo para o arrependimento de todos. Porque quando a gente quer tirar alguém, às vezes uma fala que a gente fala na igreja, a pessoa nunca mais pisa dentro de um ministério. A gente, em vez de puxar essa pessoa, a forma que a gente fala com a pessoa, em vez de estar aqui, eu estou segurando tua mão, irmão. Mas é isso, né? A pessoa nunca mais pisa em um ministério. Em vez de ajudar, a gente lança a pessoa no fogo do inferno. A gente permite que essas raízes do maligno permaneçam na vida dela, em vez de ajudar. Então, isso que Deus nos repreende com essa parábola é concedendo tempo para o arrependimento. Segundo a Pedro diz, Deus é paciente, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Em Romanos fala, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Muitas pessoas questionam, por que Deus permite o mal? A resposta está nessa parábola. Porque ainda estamos vivendo um tempo de semeadura. O campo está aqui. A graça de Deus está aqui entre nós. Está aguardando a todos. Todos têm livre acesso ao arrependimento. Então não cabe a nós tirar isso deles. Deus continua chamando pessoas para o arrependimento. Mas esse tempo não é eterno. Em Eclesiastes 3:17 diz: há tempo para todo propósito e para todo o julgamento. Então, nesse tópico aqui, eu quero exaltar a misericórdia que Deus tem pelas pessoas. Então, não cabe a nós querer fazer justiça. Cabe a nós orar e ajudar as pessoas, até tirar todo o joio do coração delas e permitir, até o ponto dela permitir que Deus semeie na vida dela. Porque precisamos permitir que cresça, que floresça o fruto em nós. Precisamos permitir isso. Então vamos permitir que as outras pessoas também sintam o que nós sentimos. A presença de Deus em nossas vidas. Não vamos fazer justiça com a própria mão. Porque Deus é misericordioso na vida de todos. E há tempo para o arrependimento. Amém? Terceiro tópico, a colheita. Vai chegar um momento que trigo e joio não vão mais estar, não vai ter mais convivência. Tem um tempo da colheita. Jesus fala que tem um tempo da colheita. Aqui no versículo 30 fala: então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimados. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Aqui fala que vai ter uma colheita. No versículo 39 fala: o fim da colheita é o fim dos tempos. Aqui Jesus explica claramente que haverá o tempo de colheita. Temos que estar alertas, porque quando dormimos, o maligno vem plantar sementes. Quando fala que quando todos dormiram, é algo espiritual. A gente não pode dormir espiritualmente. A gente não pode deixar nenhuma brecha para o inimigo vir, para o maligno plantar, jogar uma sementinha, nem pode, já tem uma brechinha ali, e joga a semente. Não podemos dormir espiritualmente, porque o dia da colheita vai chegar. Nos dias de hoje, a gente vê a sociedade relativizando o pecado. Ninguém fala do dia do julgamento. Ninguém se importa mais com o estilo de vida que leva hoje. A gente vê por aí que não, a gente andando na rua, a gente abre uma rede social. Quantas pessoas são influenciadas a fazer o que não é certo? Hoje o pecado é muito comum. Tem pecados que até nós, a gente convive com os pecados, só uma coisinha. E a gente vai aos poucos se transformando no mundo, em vez de se transformar nossa vida para Cristo. Então muita gente não se importa com o estilo de vida que tem hoje. Hoje, quando o julgamento, o dia do juízo final, é algo muito delicado para entrar, porque só de falar juízo final, a gente é atacado, a gente é pisoteado.
Deus aqui. Muita gente foi feita para não acreditar que existe o juízo final, hoje em dia. Então, banalizaram a Bíblia. E é exatamente o que Jesus explica para os discípulos. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Que aí se cumpre a profecia de Isaías, né? Que fala, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que lindo. Olha o que Jesus espera do joio. Ele quer um coração quebrantado, que se converta para Jesus curar tudo que tem em nós. Jesus quer nos curar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hebreus 9:27. É assim como aos homens é ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. O juízo vai acontecer. O juízo é a colheita ao fim dos tempos. Cristo fará a separação definitiva do joio e do trigo. A colheita vai existir. E se hoje, se amanhã for a colheita, se a gente dormir, como que a gente vai ser? Nossos frutos são semeados por quem hoje? O que a gente está dando? O que a gente está oferecendo para o mundo, para Cristo? Versículo 30. Junte primeiro o joio e amarre-nos em feixes para ser queimados. Aqui é Jesus fala do trágico destino do joio, bem claramente. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Pulando para 42. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então a gente não pode dormir. Porque não quer dizer, tem duas sementes. O campo somos nós também. O campo é um, mas somos nós. Pode ter raízes, duas raízes em nós. Uma pode corroer a outra. Então, se hoje nós somos filhos de Deus, a gente tem que perseverar. Porque a Bíblia descreve a condenação eterna dos que rejeitam a Cristo. Quando dormimos espiritualmente, a gente vai, sem querer, deixando nos levar pelo joio. Não, porque aí eu fui conhecer um lugar ali, a pessoa pregou uma palavra assim, assada. E falou de uma forma mais acolhedora. Deu a Bíblia lá, falou que o entendimento dele é isso e aquilo. Mas em Mateus fala também, cuidado com os falsos profetas. Ele vem vestido de pele de ovelha, mas são lobos devoradores. Devoradores é quem come até onde não dá. Sem saciar, isso é devorador. Ele vai corroendo a alma, nos corroendo por dentro, cada vez mais, até nos deixar despedaçados, sem força para levantar. Então a gente tem que estar alerta o tempo todo, nunca baixar a guarda, para ninguém semear coisas ruins. O joio pode até parecer com trigo, mas na hora da colheita, os frutos, ele não vai dar. Em Apocalipse fala, aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Esse é o destino do joio. Agora o destino do trigo é diferente. Versículo 30 fala, depois junte o trigo e guarde-nos no meu celeiro. Olha que coisa linda. O que os agricultores guardam no celeiro? Guardam sementes. O que significa aqui? É uma preservação de Cristo para nós. É um lugar seguro. É uma comunhão eterna. É uma recompensa que nós temos. O cuidado de Deus por nós. O celeiro representa a proteção, a provisão divina. A nossa recompensa de perseverar em Cristo Jesus. Glória a Deus. No capítulo 43, quando ele está explicando para os discípulos, ele fala, então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os verdadeiros filhos de Deus vão participar da glória eterna do Pai. No livro de Daniel tem uma passagem que fala,
Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muito a justiça serão como estrelas para todo o sempre. Esse tempo que temos aqui não é nada perto da eternidade que temos ao lado de Deus. A eternidade do João é ranger dos dentes, é fogo, é destruição. Então, às vezes eu vejo meu avô, por exemplo, tem 92 anos e tá ótimo, tá mais saudável que eu. E a gente fala, o pessoal fala, nossa, tá vivendo demais, não quero chegar nessa área. Mas se eu chegar a 90 anos, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas nada se compara à eternidade. Na eternidade vamos ter toda a recompensa da vida que tivemos aqui, do pouco tempo que tivemos aqui. Vamos ser recompensados. Glória. Aleluia. Mesmo a gente enfrentando dificuldade, perseguição, injustiça desse mundo, às vezes a gente é empunhalado, a gente se sente muito mal pelo que o mundo causa na gente. A gente tem que perseverar até o fim, porque a nossa vida eterna está chegando. A época da colheita vai chegar e não vai demorar muito. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, as lições que eu quero passar e deixar aqui através dessa parábola. Primeiro, Deus só planta a boa semente. O diabo procura imitar e corromper a boa obra de Cristo. Nem todos que permanecem, que parecem cristãos, são cristãos. Então temos que vigiar também o que a gente deixa para ouvir, o que a gente deixa entrar no nosso coração. O que a gente entende. Porque para a gente olhar, escutar, ouvir, frequentar um local, uma igreja, a gente tem que confiar muito no líder religioso que a gente escolheu. A gente tem que confiar muito no pastor. E a gente escuta coisas fora que pode nos confundir, pode ser um joio, que a gente olhando parece trigo. Então, a gente tem que ver, estudar, entender, para a gente permanecer no tempo de Deus e não deixar ser contaminado. Outra lição, o julgamento definitivo pertence somente a Deus. Não vamos ajudar o maligno, não vamos ajudar o diabo lançando aquela pessoa direto para o inferno. Vamos dar pago para ele conhecer a verdade, para ele conhecer Jesus, porque ainda é tempo de arrependimento. Outra lição, a paciência de Deus oferece tempo de arrependimento, ele é misericordioso. Outra lição, a aparência pode enganar, mas os frutos revelam a verdadeira identidade. E a última lição é, haverá o tempo da colheita. Vamos vigiar, irmãos, porque o tempo da colheita está próximo, Jesus está voltando. Vamos deixar esse campo, vamos semear mais sementes do bem. Em Mateus 13:41 fala, o Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos o que praticam mal. Agora a pergunta é, a gente está dando fruto ou a gente está vazio? Porque em Mateus 16:27 fala que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e recompensará cada um pelas suas obras. Que obras fazemos hoje? Que frutos estamos dando? Essa parábola é um chamado para fazer um autoexame, para refletir na vida que estamos levando. O que está no nosso coração? Deus, no reino dos céus não haverá joio. Vai ter essa separação. E até esse dia chegar, a missão da igreja é viver em santidade. É anunciar, além de anunciar o Evangelho, a gente tem que viver realmente o Evangelho. Viver uma vida para Cristo. Porque a nossa eternidade vai ser dele. Não podemos dormir espiritualmente. Em Mateus 27, no capítulo 21 ao 23, fala: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres, Senhor. Então eu lhes direi claramente:
nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque o joio pode parecer com trigo aos nossos olhos, mas Deus não. Deus vê o interior de cada um. Só de ler isso já me dói. Pensa no juízo final, ouvir isso de Deus. Na hora da colheita, você todo lá esperando. E Deus fala: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você que pratica o mal. Isso é muito forte. Mas aí fala Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos perseverar, irmãos. Porque essa é a única saída. É o que eu falei. O tempo daqui é curto. A nossa eternidade é para sempre. Nós hoje, vivendo aqui, podemos escolher a nossa eternidade. A gente tem esse poder de escolher a nossa eternidade, o nosso caminho que a gente vai seguir. Então temos que vigiar o que escolhemos nesse mundo. Como vamos viver no amanhã? Como estamos vivendo hoje? O que vivemos ontem? Não vamos voltar para onde Deus já nos tirou. Que nem mulher de Nó olhou para trás, arrependida. O destino dela foi virar uma estaca de sal. Não vamos caminhar com o joio. Vamos manter a boa semente de Cristo Jesus. Amém? Então, nessa noite, o Espírito Santo faz uma pergunta: você é trigo ou joio? E não é uma pergunta: que igreja você vai, se você está afastado, quanto tempo você tem de igreja. Não. É uma pergunta do coração. Só você pode responder essa pergunta. Eu não posso responder por ele, por ela. Eu não posso. É um autoexame. Talvez hoje tenha alguém aqui, ou a gente mesmo, que era fervorosa com Cristo na obra, mas hoje se sente fria, não consegue mais sentir a presença de Deus. Porque o choro no nosso quarto, o choro no chuveiro, escondida para ninguém ver, revela para Deus a dor que só Ele pode curar. Revela o real sentimento que você tem no coração de voltar, mas a semente do maligno está muito forte, muito enraizada, e precisamos libertar essas sementes, essas raízes. Jesus disse que ainda dá tempo. Então permita novamente uma semeadura de Cristo. Vamos orar, Senhor. Vamos orar nesse momento, para que o Senhor venha nos libertar de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Com a licença do pastor, eu convido a igreja para ficar de pé. Vamos nos conectar com os céus agora, nesse momento, nessa oração. Vamos fechar os olhos nesse momento. Não vamos pensar em mais nada. Vamos ouvir só o nosso coração batendo. Nosso coração quebrantado. Nossa natureza pecaminosa de joio, Senhor. Então, Senhor, nosso Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi semeada essa noite, Senhor. Cremos que não voltará vazia, Senhor. Espírito Santo, sonda nossos corações. Se houver algo que não te agrada, transforme-nos agora, Senhor. Não queremos viver apenas de aparência, mas nos sermos verdadeiros filhos de Deus, Senhor. Produzindo frutos dignos de Seu nome. Fortalece os que estão desanimados, Senhor. Restaura os que se afastaram. Cura os feridos e renova a nossa fé. Renova a fé daqueles que chegaram aqui sem esperança, Senhor. Guarda a Tua igreja e livra-nos, Senhor, deste engano. Todo engano desse mundo, Senhor, que caia por terra. Ajuda, Senhor, a gente permanecer até o dia da Sua volta, até o dia da colheita, Senhor. Que possamos